Graças e paz, amados, em nome do nosso Senhor Jesus. Vimos na lição anterior que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido. Hoje, eu gostaria de reunir alguns outros títulos, nomes atribuídos ao Senhor Jesus Cristo e relacioná-los e derivá-los a partir de Jesus sendo Cristo. Por exemplo, Jesus ele é chamado Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Davi, Raiz de Davi, Raiz de Jessé. Então, todos esses títulos, eles estão relacionados de alguma forma. Primeiramente, Jesus ele é o Filho de Deus. Ele é chamado o Filho de Deus. Note-se que quando a Bíblia fala sobre Jesus, o Filho de Deus, aparece o F maiúsculo, porque ele é o único Filho de Deus. Quando a Bíblia fala da gente ser filhos de Deus, com F minúsculo, é em outro sentido. Nós somos filhos de Deus porque fomos adotados por Deus pela sua graça mediante a fé. Jesus ele é o Filho de Deus porque ele tem a natureza de Deus. Jesus é o Filho de Deus porque ele tem a mesma natureza do Pai. Ele é Deus. Tanto é que os judeus entenderam tão bem isso que queriam matá-lo por causa disso. Os judeus falaram: olha, nós queremos condená-los porque você faz a si mesmo Deus, chamando-se de Filho de Deus. Então Jesus é nosso Deus. Creia nele, adore a ele. A gente adora o Pai, sim, a gente adora também o Filho, porque ele é o Filho de Deus, tem a mesma natureza de Deus, é o único Filho de Deus. Mas também fala que Jesus ele é o Filho do homem. Muitas vezes Jesus fala sobre si mesmo, chamando-se de Filho do homem. O que é que as pessoas dizem sobre o Filho do homem? É uma expressão que é usada de várias maneiras. Mas quando falado a respeito de Jesus de forma especial como Filho do homem, é porque ele é o Messias Todo-Poderoso, o Cristo, o ungido. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, fala que o Filho do homem chegou até o ancião de dias. É uma profecia sobre Jesus. E ele, o Filho do homem, receberá um reino, domínio, poder, força, e o reino do Filho do homem não se acabará, durará para sempre, Daniel 7,14. Então quando Jesus fala o Filho do homem, é porque ele é o Messias profetizado lá em Daniel 7, e o reino de Jesus jamais terá fim. Que coisa linda! Nós servimos um rei cujo reino jamais terá fim. É por isso que Jesus falou: olha, e vocês verão o Filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso, e ele virá sobre as nuvens com poder e glória. Jesus, o Filho do homem, o Messias, o Rei, cujo reino jamais acabará. Jesus também ele é chamado de Filho de Davi, Raiz de Davi. Lá em Apocalipse, Raiz de Davi, Raiz de Jessé, Jessé é o pai de Davi. Então tudo aquilo, Filho de Davi, Raiz de Davi, Raiz de Jessé, está nos mostrando que Jesus Cristo ele é descendente do rei Davi. E foi feita uma promessa ao rei Davi, lá em Samuel, no livro de Samuel, 2 Samuel 7, se não me engano, que o reinado de Davi durará para sempre. Que o descendente do rei Davi durará para sempre, que da casa de Davi jamais se afastará o cetro, o reinado. Mais uma vez, uma profecia sobre o Messias, cujo reinado durará eternamente. Jesus, quando ele diz Filho de Davi, como descendente de Davi, como Raiz de Davi, ou Raiz de Jessé, que é o pai de Davi, ele está dizendo: eu sou o Messias prometido, o Cristo, o ungido, o escolhido. Então todos esses títulos, Filho do homem, Filho de Davi, Raiz de Jessé, Raiz de Davi, todos eles se ligam com o Cristo, Jesus o Cristo, o Messias, o ungido, cujo reino jamais será tirado. A ele que pertence todo o poder, honra e glória. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós adoramos e por meio de quem nós nos tornamos filhos de Deus. Glória a Deus. Isso só produz em nossos corações alegria e vontade de adorá-lo, de render toda a honra a ele.
Paz e graça, meus amados.